Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje eu tenho um bate-papo especial com a Val Paulino, uma mulher super empreendedora, a primeira mulher destaque na Forbes do Maranhão. Essa mulher é empreendedora. Para ser destaque da Forbes, gente, tem que ser empreendedora e tem que ter um quê especial. Val, me conta essa história, como foi que você foi parar na Forbes? Antes de falar um pouco disso, fala quem é a Val Paulino inicialmente. Rosângela, bom dia. Que coisa maravilhosa estar aqui. Obrigada pelo convite. Principalmente por você, né? Uma mulher que está aí no mercado. Eu sempre falo que falo para os meus filhos, inclusive, que a gente, quando está neste mundo, não é para deixar herança, mas para deixar legado. E eu acho que você é uma inspiração. E eu fico muito honrada de estar aqui pela oportunidade e principalmente de estar com uma pessoa que construiu uma história tão incrível, tão bacana ao longo aí de algumas décadas, né? A gente não vai falar aqui porque a gente é jovem, né? É, bem jovem, não conta, não conta. Mas parabéns por ser essa referência no Piauí. E eu que sou do Maranhão, quando se fala imobiliária no Piauí, se fala em Rosângela. Isso é muito legal. Que coisa É boa. muito legal a gente ter você como referência tão consolidada. Parabéns e obrigada pela oportunidade. Pois aí agora eu vou querer saber como foi essa história que você foi parar na Forbes Brasil, a primeira mulher do Maranhão a sair na Forbes. Me conta. Isso é uma história bem bacana. A minha história é uma história muito parecida com a história de muita gente, principalmente nós que somos aqui do Nordeste. Eu nasci no interior do Maranhão, no município de Lago do Junco, e, na verdade, eu morava no povoado, chamava-se Barraquinha. E ali a gente morava e vivia, né, bem abaixo da linha da pobreza, onde o saneamento básico era uma coisa que a gente nem sabia da existência. Então, aos 8 anos, de uma família de 10 irmãos, eu me vi na obrigação de ajudar nas despesas da casa. E aí começou a minha história de empreendedorismo, que foi quebrando o coco babaçu. Com quantos anos, Com Val? 8 anos. 8 anos. 8. Essa é uma realidade do maranhense. Hoje, não mais, né? Ou ainda existe essa realidade lá? Ainda existe muito forte a quebra do coco babaçu, não só no Maranhão, a gente também tem uma parte do Piauí, tem do Tocantins, e isso é uma... Eu sempre falo, existem vários movimentos que romantizam muito esse trabalho, mas é um trabalho extremamente árduo e é um trabalho que passa de mãe para filho e vai... Então, a avó foi, a mãe foi, a filha é... E seus pais eram Eles eram lavradores. Ah, tá. Meu pai era pedreiro e minha mãe dona de casa, e ele intercalava ali a profissão de pedreiro com a lavoura. Que aí fazia um complemento da renda, é isso? Exatamente. E eu falo muito sobre isso. Eu acho que ali eu já era diferente no sentido de saber que eu poderia fazer a minha própria renda. Você já tinha essa visão? Já. Ali, eu sabia que se eu chegasse mais cedo, eu ia produzir mais do que todo mundo. E não a gente fala no Maranhão se gabar, né? Não é me gabando. Mas sempre que eu coloco a mão, eu quero fazer bem feito. Então, eu não era só uma quebradeira de coco. Eu era a quebradeira de coco. Eu já estou imaginando essa criança diferenciada nesse meio aí. Me conta, você foi de 8 anos até quanto tempo? 15 anos. Até 15 fazendo anos esse trabalho. Fazendo esse trabalho. Então, eu sempre fui extremamente disciplinada. Sou virginiana, né? Então, eu digo que eu sou sempre ali meio que faca na caveira o tempo inteiro. Então, eu fiquei até 15 anos e dali eu tirava parte da renda, ia para os meus pais, e a outra parte eu sempre gostei de moda, assim. Eu adorava... Desde essa época? Desde essa época. Eu sempre tive um olhar muito apurado para a moda. Eu sempre gostei de usar o que ninguém usaria, sabe? Aham. Ninguém usava.
Então, eu separava parte para os meus pais, para ajudar, e parte eu cuidava de mim. E é muito louco, porque eu comecei a escrever um livro já em 2020, com vários rabiscos na nota do celular, ou no guardanapo, e fui escrevendo. E quando eu decidi juntar tudo, em 2021, e concluir essa obra de empreendedorismo, eu fui percebendo um monte de coisas, talvez até curativo. Que veio lá da Val, a Val lá do Maranhão, a Val criança, lá do interior. Que precisava se destacar para ser alguém na vida. Uhum. E eu conto uma história, essa história eu também já contei em várias entrevistas. Eu tinha um problema seríssimo de amidalite. E quando eu morava numa casa de chão batido e não tinha forro, e quando a poeira batia, e uma vez eu com crise de amidalite, febril, o sol batia no telhado e a poeira subia. E aí, quando o sol batia na poeira, eu percebia umas cores naquela sei. poeira. E eu dizia, gente, isso deve ser um pó mágico. E esse pó mágico vai me levar aonde eu quiser. Só que eu vou ter que fazer a minha parte. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu descobri que esse pó mágico, na verdade, ele se chama Deus. Então, ele sempre me levou aonde eu quis. E eu sempre priorizei muito trabalhar, mas também estudar. Então, a educação, ela foi o meu diferencial. Foi ela que me levou aonde eu quis chegar. Você saindo do interior, com quanto tempo você saiu do interior e foi para qual cidade? Primeiro você foi para a cidade, depois para a capital. Conta essa história, Com 15 essa linha do anos, tempo. isso é um grande spoiler do meu livro, né? Com 15 anos, eu saí do povoado de Barraquinha e fui para um outro povoado, chamado Cariri, que já era município de Igarapé Grande, também no Maranhão. E lá não tinha a cultura da quebra do coco. Uhum. Na verdade, quem quebrava coco não era bem vista. Tipo assim, era coisa realmente ali, um subemprego. Porque a quebra do coco, ele é um extrativismo natural, né? Então, é um trabalho realmente árduo e eu fui para um município que não tinha. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí é onde eu dei entrada num processo seletivo e fui ser professora. Fui ser professora da 4ª série do primário, e isso eu estava no segundo grau, no segundo ano do segundo grau. Naquela época era segundo grau. Uhum. E aí, no último... Que é o ensino médio que hoje, é o ensino né? médio. No terceirão, eu arranjei um emprego numa creche, mas eu sabia que aquilo ali, tipo... Era uma passagem. Era uma passagem, porque eu sempre soube que a CLT não ia me dar esse impulso que eu precisava. Tu sentia que lá não era o teu lugar? Não. E aí, quando eu terminei o terceirão, falei para os meus pais, eu quero ir para São Luís, eu quero estudar e trabalhar. E aí, aonde era o meu tudo ou nada, sabe? E eles te apoiaram? Super apoiaram. Ali eu percebi que era meu tudo ou nada. Ou eu tinha 2 opções, eu ficava lá, tentando ou voltar para a quebra de coco, ou ficar na CLT, ou eu ir para São Luís e galgar a minha própria história. Foi aí onde foi um divisor de águas, que aí eu fui para a capital, já estava com 18, fui para a capital, e aí começa a minha grande jornada, que é trabalhar e estudar, que acho que é a maioria da história de tantos que a gente conhece. Então, minha história não é que ela seja... às vezes pode até se tornar clichê, sabe? Mas todo mundo começou assim. Mas não é sobre a minha história, mas é sobre o que eu fiz com ela. Uhum. Como você viu ela também, né? Que tem Exatamente. muito a ver com o olhar do observador. Como você se vê é muito importante. Acredito muito. No empreendedorismo, eu acredito que a gente que vem de uma família simples, de uma família pobre, termina fazendo do limão a limonada. Você pega qualquer coisa e consegue visualizar isso transformado. É lógico. Não é todo mundo, né? Como você falou, não é todo mundo que vem lá da simplicidade, de uma família pobre, que vai ter essa vontade. Mas essa vontade é que move a gente, moveu você, que me move a ir mais longe. E você, nesse período que você foi para São Luís, você trabalhava com o quê e começou a estudar o quê?
Então, aí eu comecei a fazer cursinho e tu imagina a dificuldade, né? Entrar na faculdade federal ou estadual era muito difícil. Imagina, eu estava lá num povoado, no interiorzinho, e aí eu comecei na venda de carro. Comecei como vendedora de carro e fazendo cursinho. Quando eu percebi que eu não ia passar nem na federal nem na estadual, eu entrei na particular. E aí, e isso é uma história muito legal, porque eu era vendedora de carro. E ali também eu era um tipo de empreendedora, porque eu tinha um salário fixo, um salário mínimo, mas eu fazia a minha comissão, né? Aham. E um dia eu atendendo um senhor, e aí quando eu terminei de fazer, vendi o carro na hora da entrega, e ele falou assim, você tem curso superior? Eu falei, não, estou tentando entrar na faculdade. Ele falou, ai, que pena, se você tivesse, eu ia te convidar para uma entrevista no Banco Mercantil de São Paulo, que era o Finasa. E aí eu falei, qual o curso que você precisa? Ele falou, pode ser economia, administração ou contabilidade. Eu falei, tá bom, obrigada. Uma semana depois eu liguei para ele. Eu falei assim, pode marcar a entrevista. Estou matriculada na faculdade. Olha que legal. Ele te deu aquele. Opa, tem aqui eu já tenho rumo. Você fez vestibular para quê? E aí eu fiz para contabilidade e eu volto ainda dentro desse parêntese. Você tem que estar preparada para quando as oportunidades chegam. Ou você buscar essa preparação. Muitas das vezes, sabe, Rosângela, as coisas acontecem e você vê centenas, milhares de pessoas falando, eu não tive sorte, eu não consigo. Mas ou você não está preparado ou você não corre atrás de se preparar. E aí começa ali minha vida no Banco Mercantil de São Paulo, que era a Finasa. Foi aí que eu conheci o Danilo, porque nós fomos... o Banco Mercantil de São Paulo foi comprado pelo Bradesco, e aí a gente virou um grande conglomerado dentro do Banco Mercantil de São Paulo. E quando foi que tua história cruzou com o Piauí? Como foi que você veio parar aqui? Então, eu vim pelo banco. Logo que eu entrei no Banco Mercantil de São Paulo e o Bradesco adquiriu, eu fiquei responsável pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Tocantins. Isso você já tinha crescido, entrou como... Eu entrei como uma assistente de gerente e logo depois eu fiquei responsável por todos esses estados. Entrou como assistente do gerente? Isso. E aí foi gerente, foi diretora? Não, eu não cheguei a ser diretora, a gente era uma regional. Mas dentro do sistema você chegou na regional sendo o mais alto cargo, foi isso? Que era possível dentro da nossa realidade ali do Nordeste. Para subir mais, você teria que ir para São Paulo. E aí eu sempre tive um bichinho assim da inquietude, sabe? Eu sempre fui inquieta, eu queria mais. Porque chega uma hora, e isso eu falei ontem para você no nosso bate-papo, que nem tudo é sobre dinheiro. Mas eu precisava de um propósito, eu precisava de algo mais. E aí eu já estava casada e a minha família tinha um negócio de construção civil. E ali estava começando o movimento do Minha Casa Minha Vida. Eu falei, caramba, é um negócio muito legal e com propósito, sabe? E eu não canso. Tanto que quando eu vou patrocinar, eu acho que o algoritmo busca sempre as minhas entrevistas e os meus relatos ou podcast, alguma coisa assim. E eu recebo muito leads de Minha Casa Minha Vida porque eu não me canso de dizer o porquê da minha paixão e como eu entrei dentro da Minha Casa Minha Vida, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E ali estava iniciando, ali era 2008, 2009, estava iniciando o grande boom do Minha Casa Minha Vida. E eu achei a operação incrível, eu achei muito com propósito, sabe? Quando eu via aquelas pessoas, a família, muitas das vezes, juntando pai, mãe e filho para juntar 2 salários, para adquirir uma casa, um lar, aquilo era muito legal, era muito emocionante, sabe? E aí eu falei, caramba, é esse negócio que eu quero fazer para o resto da minha vida. É uma operação, sim, é um negócio, é um business, mas, ao mesmo tempo, era um negócio com propósito. Poderia ser útil para alguém, eu poderia ajudar a proporcionar o grande sonho hoje do brasileiro, que é o sonho da casa própria.
E aí, durante a minha escrita criativa, eu percebi por que eu gostava tanto. Porque meu pai era pedreiro e ele construía uma casa, levantava de alvenaria, tijolo, cobria de telha, antes de fazer o piso, colocar a porta. Ou a gente nunca teve banheiro dentro de casa, nunca tivemos saneamento básico. Ele vendia e muitas das vezes ele comprava um terreno do lado e construía outra. E até a minha ida para São Luís, eu mudei 14 vezes de casa. Quando eu terminei meu livro, eu falei, caramba, meu pai era um pequeno construtor. Ele era um construtor. E aí, por que eu gosto tanto da minha casa, da minha vida? Porque eu nunca tive a oportunidade de morar numa casa com piso, uma casa com forro, uma casa com as paredes rebocadas, com banheiro, com vaso sanitário. Eu nunca tive essa oportunidade. Falei, caramba, eu posso proporcionar isso para as pessoas, sabe? E aí você se apaixonou nessa época que você entrou, só para eu entender aqui, essa época que você entrou no mercado imobiliário, você entrou com imobiliária, como construtora, como planejadora, como foi a tua entrada aí no mercado, para eu entender? Tá. Em 2008, a gente estava vivendo aquele boom da bolha imobiliária dos Estados Unidos. A gente teve aquele problema gigantesco. Nós, como banco, captávamos o dinheiro lá fora, com spread barato e emprestava no Brasil. Isso você estava trabalhando no banco ainda? Eu estava no banco a todo vapor. E aí, já estava há quanto tempo no banco? Já estava 13 anos. E aí, com aquele movimento, eu falei, as taxas de juros subiram, a captação dos bancos ficaram mais caras e os prazos reduziram. A gente chegou a trabalhar isso, eu estava a todo vapor, e Danilo era meu parceiro na operação. A gente chegou a trabalhar com 84 meses nos bancos de financiamento de veículos. E com a bolha, a gente reduziu o prazo. Com o problema da bolha, houve uma quebradeira, né, mundial, bancos quebrando nos Estados Unidos, e aí a gente reduziu a operação para 36. E eu já estava dentro de uma família com forte negócio dentro da construção civil. Eu falei, cara, então acho que é a hora de eu largar o banco, encerrar esse ciclo e entrar dentro do mercado imobiliário. Então, ali, eu iniciei e a operação, ela foi se fortalecendo, né? A gente veio com vários governos com esse forte apelo. O programa Minha Casa Minha Vida nada mais é do que um projeto social. E esse projeto, ele deu super certo e ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, quando, em 2023, isso tem pouco tempo, que eu resolvi finalizar essa minha jornada dentro dessa operação familiar e partir para a carreira solo. Aí, nessa época, você operava como construtora ali junto com a família. Sim, nós éramos construtora. E sai para o mercado imobiliário agora como imobiliária, trabalhando com o luxo, que aí eu quero entender como foi que esse você novo teve momento? esse novo momento, essa visão que você resolveu, porque eu achei que você foi feliz aí em encerrar uma operação justamente ali em 2008. 2008 foi o ano que eu mais vendi imóveis, digamos, vou falar assim, proporcional, né, ao que acontece hoje. A gente lançou um empreendimento em 2008 de 212 unidades, um edifício de 212 unidades. A gente vendeu, a minha imobiliária, eram 2 imobiliárias nesse empreendimento. A gente vendeu 178 unidades em menos de 30 dias. Então, a construtora de São Paulo chegou, agora o preço saiu um preço bom, mercado, estava todo mundo com medo de entrar, o construtor local estava pensando, a crise, a bolha imobiliária, então as construtoras recuaram. E eles lá de São Paulo, que era a construtora Patrimônio na época, eles estavam entrando, estavam com um terreno já comprado, não foi permuta, foi compra, já estavam com tudo preparado e eles não tiveram como recuar. E nesse período, eles não recuaram. Aqui em Teresina não tinha
essa forma de financiar 30% até entrega em 36 meses e 70% pós-entrega. Eles chegaram dessa forma, entrada barata, mensal barato, localização excelente, o empreendimento não tinha esse modelo de condomínio clube, porque aí foi um diferencial. Condomínio clube mostrou já, vai ter quadra, vai ter beach tênis. A gente nem falava em beach tênis em Teresina. Já tinha beach tênis, já tinha quadra, tinha uma piscina com borda infinita, nem borda infinita, era deck molhado. Então, veio com umas, digamos, cereja do bolo. Cereja do bolo com cinco edifícios, não, blocos, né? Eram 6 andares, alvenaria estrutural. Eu acho que foi o primeiro empreendimento aqui com alvenaria estrutural de Teresina, com 6 andares. E, enfim, foi um sucesso. Vendemos tudo em menos de 30 dias. Então, quando estava todo mundo reclamando, a gente estava vendendo. Então, tudo tem uma oportunidade. Se tem um ditado, né? Enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Então, se você vê o copo cheio ou se você vê o copo vazio. Tem gente que está vendo esse copo vazio e tem gente que está vendo o copo, está meio cheio. Então, é muito de você ver qual é a sua visão com relação ao mercado. Aí, voltando lá à tua história, que a gente vai conversando e vai colocando outros assuntos, né, Val? Aí você veio para o mercado de luxo em 23, é isso? Já com outro modelo de negócio. Me conta essa outra tua fase. Tá, mas ainda falando lá do meu período, do Minha Casa Minha Vida, quando você pergunta qual que era a minha visão lá dentro da operação familiar. Eu tinha uma visão desde a concepção do negócio. Eu adoro olhar terreno. Eu digo sempre, antes de lançar uma obra, eu adoro ir no terreno. Eu adoro sentir, e muitas das vezes não é feeling, né? A gente tem uma mania ainda, eu vou falar de São Luís especificamente, a gente ainda tem uma mania de lançar no feeling, né? Sem pesquisas. Quando a gente vai sul, sudeste, ninguém lança uma agulha sem pesquisa. Então, eu gosto de ir no terreno e eu gosto de participar ali do master plan, estudo de volumetria, ir passando pelo estudo de viabilidade, as maquetes, projeto. Eu sempre fui a comercial da operação, mas eu sempre fui um comercial... Planejamento, né? Que gostava de saber do que eu estava fazendo, sabe? Quantas vezes eu olhei uma operação, mesmo sendo Minha Casa Minha Vida, eu falei, por que não colocar um bloquete? Por que não colocar um porcelanato, sabe? Por que não colocar térreo mais 3, um elevador? Uhum. Por quê? Porque era um custo, eram itens que ia fazer uma diferença danada na vida daquele cliente, mas que não ia fazer tanta diferença no custo da operação. Então, eu passei ali viver o lado de cá, do construtor, incorporador, e o lado de lá do que vendia. Então, eu sentia as duas emoções. E aí, quando você... Eu não sei se você chegou a passar pelo Minha Casa Minha Vida, mas eu sempre digo isso em vários lugares que eu vou. Quem vende Minha Casa Minha Vida, ele vende qualquer coisa depois. Porque é uma operação que você ali tem que ser psicólogo, psiquiatra, administrador, contador, economista, até fechar a operação. E tem que ser... eu gosto de colocar, Val, todos os meus corretores que eu formei até hoje, que eu acho que aí quase 1.000 pessoas em Teresina, que eu já formei. Então, eu gosto de começar pelo Minha Casa Minha Vida. Né? Então, assim, eu venho de uma... a minha formação, eu entrei no mercado imobiliário já pelo alto padrão. Na época, a gente não pode nem falar luxo em Teresina. Era alto padrão porque a gente... Eu vou te explicar como é que funcionava. Em 95, a gente financiava o empreendimento era 48 meses. Foi o ano que eu entrei. Em 95, você entrava, você lançava, o empreendimento era 48, no máximo 50 meses. Daí foi mudando um pouquinho. No ano de 95, 96, foi mudando. Em 96, a gente lançou um empreendimento aqui em 100 vezes. Eles foram a São Paulo, os construtores que eu trabalhei,
que é a construtora Bifácio, que nem existe mais em Teresina, eles foram para São Paulo e entenderam o seguinte, lá tem o plano 100 da Rossi. E aí eles trouxeram o modelo do plano 100 e lançaram o empreendimento que eram três empreendimentos que foi lançado em 95 e não deu muito certo. 96 eles relançaram com o plano 100, relançaram, digamos, a segunda etapa e lançaram o plano 100 e aí deu muito certo. Então, assim, quando eu montei imobiliária, porque eu já fui diretora da construtora Jurema, que só trabalhava também com alto padrão em Teresina, a gente lançava dois por andar, o menor tamanho era 130 metros. Então, para tu ver o perfil do cliente que a gente trabalhava. Então, era 130 metros, ilhotas, 2 por andar, o máximo. Daí, a gente foi lançar, na época, na Jurema mesmo, vamos lançar um econômico? O econômico era um 4 por andar, 100 metros. Imagina aí, 4 por andar, 100 metros. E aí, a gente viajou também, porque viajar cura burrice. E dizem, é um ditado que não é meu, né? Então, um ditado popular, que viajar cura burrice. E aí a gente foi para Fortaleza, Goiânia, São Paulo, várias capitais. São Luís, inclusive, também fui pesquisar lá. E a gente lançou o empreendimento 6 por andar, que era um absurdo, não existia esse negócio de 6 por andar em Teresina. E ele tinha uma vaga presa, que tinha vaga livre e uma vaga presa. Que é a vaga indiana. A vaga que você precisava ter uma pessoa que ia fazer lá tinha que colocar uma pessoa, um motorista, para fazer o monobrista, chamado, né? Que não tem, acho que nunca teve lá até hoje. E aí lançamos o primeiro empreendimento com 47, acho que o primeiro estúdio Teresina, 47, 60 e 54, 3 tamanhos. Então, foi um sucesso, vendemos, mas o econômico era esse aí, 100 metros. Foi o único que a gente lançou estilo estúdio, foi esse. E 123 metros. Daí, quando eu saí, que montei imobiliária lá em 2008, que foi o período que você entrou no mercado, foi o período realmente que começou o Minha Casa Minha Vida, ali houveram alguns lançamentos e a gente entrou, participou, vendeu como água, porque nem as pessoas sabiam, porque não tinha essa oportunidade do cliente comprar daquela forma. Anteriormente ao Minha Casa Minha Vida, Val, acho que você não estava no mercado ainda, tinha um empreendimento que era o associativo da Caixa Econômica. Era o PAR? Não era o PAR, era antes do PAR. Era uma forma que era venda, a gente vendia e juntava o grupo e depois levava aquele grupo para a Caixa. Então, era o começo, isso era na época ainda, acho que do Fernando Henrique, que era o começo do Minha Casa Minha Vida, era um modelo, só que sem o subsídio que o governo entrega. Então, era esse modelo que era para baixa renda, que a gente poderia dizer. Não era baixa renda, porque é um apartamento na Zona Leste. 3 quartos, 70 metros, eram classe média, ali classe média baixa. E aí a gente foi para a época da imobiliária, a gente vendeu aí feito água. Era tipo 15 apartamentos por dia, vendia muito, porque a pessoa não entendia direito, aprendeu e entendeu que tinha um subsídio, e aí começamos a vender bastante. E todos os meus corretores que eu formei, eu formava começando através do Minha Casa Minha Vida. Porque quando ele passa pelo Minha Casa Minha Vida, que ele entende o processo, ele vai conseguir entrar para o médio, que é um processo também que não pode ser rápido, porque a linguagem é outra. E quando vai para o luxo, o alto padrão e luxo, é outra linguagem. Então, é uma linguagem mais... Você tem que ter uma comunicação com o cliente mais linear. Então, tem gente que vende aqui o alto sem estar preparado? Tem. Às vezes ele está com, às vezes tá com o imóvel ali na mão e tal, o cliente faz aquele anúncio e acontece. Mas a continuidade mesmo, você se manter nesse alto e luxo, é outro processo. Mas a porta de entrada do corretor, se ele entrar pelo Minha Casa Minha Vida, ele vai ser assertivo. Ele vai entrar pela porta correta. Exatamente. Ali você vê a questão da documentação.
E, principalmente, os modelos de financiamento. Ali você entende o que é uma carta de FGTS, uma carta de SBPE. E a carta de SBPE, quando você vai para o MAP, que é o médio padrão, ele te ajuda muito. Ele te ajuda muito nesse entendimento. Eu sempre falo que o MAP... Eu achava sempre que o MAP era um problema estrutural do Maranhão. Eu achava que a gente tinha um gap lá, ou era o supereconômico, o alto padrão, e existia um gap aqui do MAP por conta de São Luís especificamente. Talvez porque grandes empresas diminuíram suas operações, como a Alumar, a própria Vale. Então, eu achava que tinha esse gap. Depois que eu comecei a minha mentoria com a Carol Caribé e estive em contato com vários incorporadores do Brasil, você percebe que o médio padrão é um problema do Brasil. A gente houve um achatamento da classe média, né? Então, hoje, você, como construtor, incorporador, quando entra na operação de médio padrão, você sabe as dificuldades que você vai ter. E quando você passa ali pelo Minha Casa Minha Vida, entende tudo de banco, através da Caixa Econômica, e você vai para o MAP, e você transita ali nos bancos privados e também na Caixa Econômica, porque geralmente o MAP é pós-habite, e aí você é um pulo para você ir para o alto padrão. Entendeu? E eu digo sempre que essa transição ela acontece juntamente com a sua roupagem. E não é uma roupagem física, mas é uma roupagem de resiliência, de determinação, de entender as necessidades do cliente. Quando você está no supereconômico, o cliente ele quer um negócio que cabe no bolso dele. Porque ele está saindo, muitas das vezes, do aluguel, da casa dos pais, ele está casando, então tem que caber no bolso dele. Quando você vai para o MAP, aquele cliente ele pode estar transicionando da primeira moradia e fazendo um up. Quando ele vai para o altíssimo, ele já tem um poder de escolha, ele já está confortável. Então, é ali onde muda a roupagem do corretor e de nós todos, do mercado. Tá, mas aí a gente vai sair aqui do mercado imobiliário, porque você falou roupagem. Roupagem me leva a outro lado de Val. Val é apaixonada por moda. Me conta essa tua paixão por moda, me conta como foi. Eu vi você em alguns vídeos ali no Instagram sobre estar em Paris, participando dos melhores desfiles de moda, das melhores marcas, das marcas de luxo do mundo. Me conta como foi essa tua experiência e como é essa tua experiência de viver a moda, o luxo de verdade. Porque eu já vi teu closet e o teu closet é o luxo que a gente merece. É o luxo que toda mulher que gosta de moda... Porque, assim, tem gente que não gosta, né? Aí a gente respeita. Mas a mulher que gosta de moda, que gosta de estar bem vestida, que gosta da alta costura, tem que conhecer o teu closet. Eu vou lá conhecer o teu closet, vou mostrar na minha rede social, porque além de super organizada, você ama a moda e o closet super organizado. Nós vamos espiar de perto, tá? Eu já estou me convidando para fazer essa matéria. Segundo o Jean, isso engaja, né? Isso engaja. Na verdade, como eu te falei, eu sempre tive um olhar diferente. Eu sempre gostei do que era fora da casinha. E muitas das vezes, não é só você gostar, você tem que segurar. Você tem que segurar. Rosângela, não é querer, é não, poder, é segurar. Adorei essa fala. Não é você... Não é a roupa que te segura, é você que segura a roupa. Quando você segura e você chega, entendeu? Dificilmente você vai passar despercebida. Eu tenho uma coisa muito curiosa, que muitas das vezes as pessoas, quando encontram comigo em outras oportunidades, falam assim, eu lembro a primeira vez que eu vi você. Você estava com uma roupa assim, assim, assado. E eu falo, nossa, mas você lembra dessa roupa? Caramba, nem lembrava. Ele falou, eu lembro porque ficou na minha mente. Então, eu digo que a moda, ela serve para se comunicar muito. Ela passa o que você quer transmitir, desde segurança, desde de posicionamento, como você está posicionada no mercado, como você está posicionada até financeiramente. Ela fala muito sobre você.
Quando eu era criança, meu pai comprou, eu tinha 14 anos, meu pai comprou uma TV preto e branca. Era a primeira do povoado. E tinha um comercial de uma empresa chamada Westop. O comercial era o seguinte, era uma mesa de reunião gigante e o chefe chegava, quando ele olhava, estava todo mundo de branco e tinha um único funcionário com uma camisa diferente. E ele dizia assim, que camisa? Tá diferente, Fernandinho. Eita, agora eu fui lá longe, viu? Eu E lembro. aí, na reunião seguinte, já estava todo mundo com a roupa que o Fernandinho estava usando. E aí o Fernandinho já estava diferente. Eu acho que esse comercial ali me mostrou, dentro das minhas caixinhas, que você também pode se posicionar através da moda em qualquer profissão que você estiver. Entendeu? Eu sempre adorei em canteiro de obras e não por conta de estar no canteiro de obras que eu ia bagunçada. Eu sempre gostei de estar bem, lógico, com um EPI, mas fazendo com que as pessoas também... E eles adoravam, eles falavam, nossa, dona Val, adoro quando você vem na obra, porque você está diferente de geralmente as pessoas que visitam a obra. Então, acho que como Fernandinho, você pode fazer a diferença se posicionando através da moda. A gente tem uma mania de achar que a moda é supérflua. A moda é uma indústria extremamente bilionária e ela serve também para você se posicionar. E essa semana de Paris que você mostrou lá, Semana de Paris, assistindo os melhores desfiles, você participou de qual desfile exatamente naquele dia que você estava maravilhosa, exuberante, o último desfile em Paris? Eu já fui de vários desfiles. Louis Vuitton, já estive o desfile que teve no Rio, já estive desfile na Califórnia, já estive desfile em Paris, Balmain, Dior, Saint Laurent, no México, já estive numa operação lá deles. Assim, se você me perguntar o porquê, eu acho porque as grandes marcas, elas não querem só, lógico, hoje tem muita questão da influência, mas se você pega as grandes marcas, elas não ligam se você é uma grande influência, mas elas ligam se você se veste fora da caixinha, mas também que você tem um posicionamento. Principalmente se você tem uma ligação com o social. E quando eu dou minha entrevista lá para a Donata, na Forbes, está muito mais vinculada ao meu posicionamento social, porque quando eu estou lá fazendo um trabalho onde eu beneficio centenas de famílias através da moradia, eu também estou dentro de um projeto social. Então, o que as marcas, a maioria quer, são mulheres fortes, determinadas, que se vistam de forma diferente, mas que também tenha conteúdo. Não adianta só eu chegar, mas eu não sustentar. Eu preciso chegar e sustentar toda a minha onda. E aquela bolsa, me fala daquela bolsa Quiet Luxury, que ela não aparecia a marca, mas foi feita especialmente para você. Aquela bolsa, eu quero saber mais dela. Primeiro, eu quero saber, porque ela não aparece a grife, né? Ela está bem posicionada ali. Quem sabe o que é, ok. Quem não sabe, tudo bem. Também, me conta da tua bolsa. Como foi adquiri-la? Na verdade, eu não tenho uma, tenho várias. Mas eu acho que a gente vem muito nessa... Essa feita especialmente só para você? Sim. Você... A gente vem novamente nessa pegada do luxo silencioso. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, se você pega várias marcas hoje, elas fazem questão que só os entendedores entenderão. E isso é legal, porque você pode estar bem, mas você está bem consigo mesma. Porque isso é o legal. Eu acho que isso faz a diferença. Você não precisa estar gritando, ei, não, olha aqui minha bolsa, olha o que eu estou né? usando, entendeu? É exatamente esse que faz a diferença. É você chegar e os entendedores vão entender o que você está usando e o que você quer passar também. E qual a marca que tu mais gosta, assim? Qual é a marca, assim, essa é a minha queridinha? O gosto da Val.
Olha, eu não tenho uma marca específica. Eu acho que depende de cada coleção, de cada diretor criativo que está numa marca ou outra. E a gente vai, muitas das vezes, também depende Eu tenho um closet completamente atemporal. Você sabe, eu tenho uma filha, né, que é a Lara. Eu sempre sonhei muito que a minha filha fosse tipo bonequinha. Aham. Que ela chegasse no meu closet e ela vestisse. E ela, mãe, eu quero provar esse. Mãe, deixa eu usar esse. E a Lara nunca foi assim. E eu me sinto também muito privilegiada de ter criado minha filha dessa forma. Isso significa que eu dei mais valores do que valor para ela. Uhum. E ela não se importa, ela não se incomoda. Então, todas as vezes que ela fala assim, mãe, deixa eu entrar no teu closet. Me arruma. Ela diz assim, me arruma. Aham. E aí? E aí, nessa hora, eu fico maluca, né? Fico louca. E aí você vê exatamente em que momento eu estou, se eu quero me posicionar mais, mais sexy, ou se eu quero estar mais na onda da alfaiataria ou a cor. Eu acho que isso, a marca, ela vai te levando muito do teu momento, sabe? Qual o teu olhar naquele momento? Qual o teu olhar? E aí você vai se direcionando. Por exemplo, eu tenho itens que são, tipo, muito especiais. E se um dia você for fazer lá, a gente pode fazer uma seleção de itens que nunca podem faltar no teu closet. Tipo um bom blazer bem cortado. Acho que a Balmain, ela faz muito bem isso. Camisa de seda, Saint Laurent. Isso você vai ter para sempre. Todas as vezes que você precisar, pode passar décadas. Você vai na Saint Laurent, você vai encontrar a mesma camisa com o mesmo corte. Então, a ideia principal não é você ter um closet lotado de coisa, mas você ter um closet atemporal. Minha filha a minha mãe eu quero sair hoje de bonequinha. Eu vou lá e vou vestir ela de bonequinha. Mãe, hoje eu quero sair mais. Então, eu acho que a moda também é um mood, sabe? É a maneira, o dia que eu quero sair e como eu quero me posicionar também. Eu já falei sobre isso aqui. Eu sempre falo que quando você vai palestrar, você vai estar no evento, a roupa ela não pode chamar atenção. O seu conteúdo, sim. Você pode estar com uma boa alfaiataria, uma camisa de seda, uma camisa branca de algodão e pronto. O seu conteúdo é o que vai chamar atenção. Então, a gente tem que ter cuidado também em relação à moda e muitas das vezes as pessoas se frustram quando querem puxar um pouquinho esse assunto, porque eu acho que é aquilo que você quer passar, é aquilo que você quer conversar. As pessoas podem lembrar de você, mas porque você ali também passou muita segurança naquilo que você está usando. Aham. Aí, agora, vamos falar um pouquinho da tua vida em São Paulo. Hoje você tem apartamento em São Paulo, tem apartamento em São Luís, mora em São Luís exatamente hoje. E a tua filha mora em São Paulo ou São Luís? Lara mora em São Paulo. E teu filho mora Em São em Luís São comigo. Luís. Isso. Davi tem 14 anos e Lara mora em São Paulo. Minha vida de São Paulo, São Paulo, a gente pensa que é grande, mas São Paulo, o ciclo é o mesmo. Uhum. Então, eu sempre falo que entrar em São Paulo não é uma tarefa muito fácil, principalmente porque eu nunca neguei minhas origens, de onde eu vim, nunca neguei meu sotaque, nunca neguei meu nome. O fato, às vezes, no começo, quantas vezes as pessoas falaram, mas ela não tem nome nem sobrenome. Mas não é sobre isso. Eu acho que eu sempre carreguei também muito conteúdo e muita consistência naquilo que eu falo. Sabe, Rosângela, a gente precisa ter consistência naquilo que a gente fala. O que eu estou falando hoje para você aqui é o mesmo que eu vou falar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Isso retrata muito quem é você. E isso te dá muito poder de penetração. A gente está cansado de vidas de pessoas fakes. A gente precisa de heróis, de pessoas que falam sobre vida real. E a gente tá vivendo um momento, pode ser que mude, mas é um momento das vidas, eu digo, das vidas inventando Ana. Então, quando você encontra uma pessoa de verdade, eu não preciso esconder as minhas origens, de onde eu vim, quem eu sou, como que eu vivo, entendeu? E isso as pessoas gostam. A gente pensa que não, mas isso é o que dá legitimidade para você chegar em qualquer lugar. Eu escrevi na revista Cidade de Jardins por 3 anos. Por que uma maranhense
escreve na maior revista de moda do país, falando sobre viagem e gastronomia. Porque São Paulo também gosta disso, né? O alto luxo, ele gosta disso também, ele gosta da originalidade. A gente precisa de pessoas originais. A gente tem, eu sempre conto uma história. Hoje existe, eu soube recentemente que existe o Rolex de verdade, existe o Rolex primeira linha, o Rolex segunda linha, o Rolex terceira linha. Então, eu acho que dentro desse mundo hoje existem as pessoas primeira linha. E essas pessoas aqui vão ficar, essas pessoas aqui vão conectar. E quando lembrarem do seu nome, vão lembrar pela sua originalidade. Isso mesmo. Gostei muito dessa fala, esse primeira linha. Eu não tinha feito nenhuma analogia, pessoas de primeira, de segunda, porque assim, o conteúdo que, na verdade, eu acredito muito no conteúdo que a pessoa entrega e a gente sabe quem é de verdade, sabe quem é de verdade. Quem é fake, ele entrega mais cedo ou mais tarde. Eu acredito muito nisso. Às vezes a pessoa se aproxima, mostra uma coisa que é o que ela deseja, né? Que ela está ainda... Tem um ditado dos coaches, né? Que finge até se tornar. Não tem uma frase assim? Na verdade, essa frase é do Napoleão Hill. Finge até se tornar. Tem uma outra autora lá, americana, que falou dessa fala, né? Finge até se tornar. E tem muita gente fingindo sem fazer o caminho para se tornar, só no fingimento. E eu acho que é uma ideia, digamos, hoje, distorcida de chegar lá, porque o chegar lá é o seu dia a dia, é o que você faz hoje, amanhã, e continua fazendo até chegar lá. Mas vamos voltar aqui para Val. Val, qual é a tua relação hoje com Teresina? Qual é a tua relação com o Piauí? Me conta sobre isso. Na verdade, ainda pegando o gancho aí do Napoleão Hill, quando ele fala você tem que fingir ser até você ser, ali essa frase está dentro do contexto, quando ele entrevista vários CEOs, né? Pessoas que chegaram lá. Na verdade, é sobre manter a vontade. Eu gosto muito da questão da física quântica, de você visualizar e você acreditar. Lembra do meu pozinho mágico? É sobre acreditar. E eu sempre tive um carinho muito grande por Teresina. A gente é aquilo que a gente cria, é aquilo que a gente deseja. Se alguma coisa está acontecendo na sua vida, foi você que criou, você que co-criou. Então, eu sempre gostei muito, eu sempre achei as mulheres daqui super bem alinhadas, elegantes, lindas. À noite, que eu adorava sair aqui, quando eu trabalhava, quando eu vinha, passava a semana toda aqui, eu ficava no Metropolitan, não sei nem como é que está, mas eu era tratada como uma princesa lá. E eu lembro muito bem que eu adorava sair aqui, porque eu ficava impressionada como as mulheres estavam super bem vestidas. Eu falei, nossa, a cozinha daqui é muito boa, adorava restaurante legal, tipo, muitas opções. Eu falei, caramba, que lugar legal, que lugar bacana. Quando eu tive que sair da operação do banco e sair de Teresina, o meu coração também ficou aqui. E agora meu coração já está de volta, né? Vou me casar com uma pessoa que mora aqui. E aí eu acho que eu criei essa minha... Olha, eu senti que o olho brilhou agora, Val. Quando tu falou, meu coração está aqui, o brilho foi bem intenso do teu olho. Então, quer dizer que vai casar com piauiense ou ele só mora aqui, ele é piauiense também? Não, ele é cearense, mas veio para cá criança e ama... então já é piauiense adquirido. E ama muito Teresina. Então, por sinal, meu marido, eles se conhecem lá da academia, treinam juntos no mesmo horário. Eu digo, olha, esse mundo é pequeno, né, Val? Demais, demais. Não, e assim, muito, muito louco te contar um episódio. Ele falou assim, amor, tem uma pessoa que, tipo, é muito incrível lá do Piauí e ela vai palestrar lá em São Luís, num evento da Mota Machado. E eu conheço o esposo, eu treino, a gente tem o mesmo personal. Falei, é mesmo? Como é que é o nome dela? E ele falou, é Rosângela. E aí, isso foi de manhã, quando foi, acho que perto das 10 horas da manhã, eu olhei meu celular, tinha uma mensagem do Danilo, falando assim, queria que tu conhecesse uma mulher espetacular. Falei, qual é o nome dela, Rosângela? De novo.
A lei da atração, sabe? Era a lei da atração, era para ser, né, Val? E aí a gente fez aquele bate-papo e eu fiquei encantada. Nossa, sabe quando dá liga, quando dá química? Val, assim, na tua história, muita coisa se cruza com a minha. O teu Sim. momento, porque assim, eu sou apaixonada por lá pela base. Eu trabalhei 10 anos como diretora da empresa. Eu comprava o terreno, eu escolhi o arquiteto, eu escolhi o produto, como ia ser o empreendimento. Então, assim, eu gostava de ir junto ao arquiteto para olhar como é. Isso há muito tempo, e eu passei muito tempo fazendo isso. Então, é uma paixão. Quando tu falou agora, porque você não tinha falado isso para mim antes, né, nas nossas conversas, e aí quando você fala isso, eu sei o que é isso. Quando você planeja o lar do outro, quando você está lá, olha, essa suíte aqui tem que ser maior, por quê? Porque esse casal é que paga o apartamento. Eu pensava muito nisso. Tem um empreendimento que é o Paul Cézanne, que ele tem 275 metros aqui em Teresina. Então, eu achava, esse banheiro está pequeno, vamos aumentar o banheiro, vamos esse closet. Eu imaginava que eu sou uma mulher que gosta de roupa, gosto de espaço, e aí, né, esse closet está pequeno. Então, assim, a gente termina olhando sobre o olhar do outro. Eu olho como a que vai vender, eu tenho que pensar também no financeiro, mas eu tenho que pensar como quem vai morar. Então, esse é o legal de você estar no processo de criação, no processo de desenvolvimento, no master plan. E aí você vai e fala da Carol, que eu já tive um treinamento com ela, não sou mentorada, tenho vontade de fazer a mentoria com ela. E aí, assim, muita coisa, a tua história, porque a gente veio de histórias de lugares humildes e que soubemos conduzir a chegar até aqui de forma leve, sem muito... Vitimismo. Sem vitimismo e sem, eu sou a melhor, né? Eu sou a uau. Então, é fazer o dia a dia, é fazer o nosso processo de forma leve e buscando sempre um lugar. Porque você fala assim, eu sou inquieta. Ai, meu Deus, meu nome é inquietude. Então, é isso. Olha, foi muito bom conversar contigo, saber mais da Val, saber da tua história, falar para os nossos seguidores, mostrar que tem mulheres incríveis aqui no Nordeste, porque a gente, muitas vezes, é colocado na caixa daquele nordestino que é vitimado. Lógico, a gente tem um local que realmente é a região mais pobre, mas que a gente tem muito bom gosto, tem boa comida, boa culinária, como você está falando. Às vezes a pessoa pensa, como é que... Agora não, tudo bem, a internet está aí. Mas antigamente, quando eu ia para São Paulo, as pessoas pensavam que a gente andava aqui de carroça, mais ou menos isso. Uma época, deixa eu falar, há 30, 20, 25 anos atrás, as pessoas, lá, e como é e tal, parece que a gente andava em chão batido. Sim. Então, assim, aquele Nordeste que a Globo vendia nas novelas, aquelas mulheres muito afetadas, que é o que a Globo mostrava, aquele sotaque que todo mundo hoje ainda acha que o sotaque do Nordeste é tudo igual ao Recife, né? Então, de onde é mesmo o seu sotaque? Então, hoje a internet, lógico, já expandiu isso, a gente saiu dessa caixa da nordestina afetada, da Viúva Porcina. Viúva Porcina, ou digamos, aquelas Helena, aquelas que era retratada lá de Recife, vê a nordestina, todo mundo é Paraíba, né? Então, mudou bastante essa nossa visão, graças a Deus, né? E tu sabe o que eu acho engraçado? Isso ainda tem muito, mesmo com a globalização, as pessoas pensam que é um do ladinho do outro. Tipo assim, eu estava no evento até da Carol, e uma pessoa me apresentou, nossa, olha, te apresentar essa Val, essa mulher incrível, lá de Pernambuco. Aí eu falei, eu não sou de Pernambuco, eu sou do Maranhão. Não, mas é tudo, não é colado? Eu falei, não, é bem distante. Então, eles acham que, tipo, às vezes dizem assim, olha, você é do Maranhão? Nossa, eu tenho um primo lá. Eu tenho lá no Maranhão, parece que eu tenho um primo lá em Natal, você não conhece? Não, é, tipo, bem longe, entendeu? Essa é ótima. Então, a gente precisa mostrar também que nós, que o Nordeste... São cidades, são estados com grandes potenciais. E, né? E cultura diferente. A gente tem cultura totalmente diferente. Então, e eles acham assim, a gente que parece que a gente não viaja, né? Então, é bem incrível. Mas a gente está mudando isso. Quando a gente mostra um pouquinho... Quando eu mostro um pouquinho na rede social, quando você mostra um pouquinho, a gente vai quebrando e vai saindo dessas caixas. É isso. É uma pessoa.
não é a nordestina ou Lógico, tem um detalhe que eu acho legal, é porque a nordestina, ela é batalhadora e ela sabe entrar e sabe sair de forma leve. Lógico, às vezes a gente tem que botar o pé na porta. Algumas vezes a gente tem que bater com o pé, né? Mas a gente está saindo e se sobressaindo não só no Piauí, não só no Maranhão, mas a nível nacional. Inclusive, você saiu na Forbes justamente porque você saiu da caixa. A gente finaliza agora, está com 1 hora de bate-papo, que eu iria... Não acredito! Eu iria até mais, porque a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre o mercado imobiliário aqui nesse podcast. Você já está convidada. Coisa boa, muito obrigada. E aí, quero te agradecer por esse bate-papo, por ter vindo, por ter me visitado, por ser essa mulher guerreira, por ser inspiração, por ser tudo que você é. Val, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e eu já estou com a roupa de ir para o próximo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Um prazer estar aqui com você. E é isso. A gente vai ficando por aqui com esse podcast. Eu espero que venham muito mais mulheres como a Val para esse podcast e agradeço vocês que ficaram até aqui. Até o próximo episódio.